Olá, bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. A gente vai mergulhar num assunto bem interessante, usando como base um trecho do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Oi, pois é, o tema é jejum, mas com um foco específico, né? Qual seria a forma correta de jejuar, segundo essa perspectiva? Exatamente. Não é só discutir o que é, mas ir fundo no como fazer, para que funcione de verdade, espiritualmente falando. Isso, vamos olhar tanto a parte interna, sabe, as motivações, a atitude, quanto a externa, tipo preparo físico, como conduzir e como terminar o jejum. Ótimo. E o ponto de partida do texto já é bem forte, né? Ele diz que não adianta só fazer a coisa certa, no caso, jejuar. Se o jeito de fazer estiver errado. Parece que a forma é tão importante quanto a ação. Faz todo sentido. E ele usa umas analogias bíblicas para mostrar isso, né? Tipo, na oração. Tiago fala lá em 4.3, pedem e não recebem porque pedem mal. A forma de pedir importa. Uhum. Ou na ceia do Senhor. Paulo alerta lá em Coríntios que participar de forma indigna, sem pensar no que significa, pode trazer juízo, né? Em vez de bênção. Nossa, pesado isso. E ele fala das ofertas também. Fala. Menciona que tem que ser com alegria, como Paulo diz, e lembra dos exemplos negativos, né? Caim, Ananias e Safira. As ofertas deles foram rejeitadas pela atitude errada por trás. Entendi. Quer dizer, a intenção, a maneira como a gente se aproxima dessas práticas espirituais, tudo isso define o resultado. Precisamente. E aí ele conecta isso direto com o jejum. Cita aquela pergunta lá de Isaías 58, do povo questionando, poxa, por que a gente jejua e tu nem notas? Ah, sim. Isso por si só já mostra que eles percebiam que algo estava errado, né? Que tinha um jeito de jejuar que não estava conectando com Deus. Exatamente. Era um jejum sem resultado aparente para eles. E a resposta de Deus ali em Isaías é bem reveladora, né? Parece que Deus escancara uma desconexão total entre o ritual que eles faziam e a vida prática deles. Sim, totalmente. Deus descreve o cenário, né? Enquanto eles jejuavam, na verdade estavam buscando os próprios interesses, explorando os empregados, vivendo em brigas, discussões. Nossa, Jejuar desse jeito, Deus diz não ia fazer o clamor deles chegar lá no alto. E ele até questiona, né? Será que o jejum que me agrada é só essa coisa externa, curvar a cabeça, vestir pano de saco, deitar na cinza? claramente não. A resposta vem logo em seguida descrevendo o jejum que Deus realmente aprova. E é ligado à ação concreta, né? Isso. Quebrar correntes de injustiça, libertar os oprimidos, repartir o pão com quem tem fome, acolher o pobre desamparado, vestir quem está nu, não virar as costas para o semelhante. É uma visão bem diferente, né? O jejum que agrada a Deus não é só sobre parar de fazer algo, tipo comer, mas sobre começar a fazer outras coisas. Agir com justiça, com compaixão. É uma mudança de foco total. E tem um ponto crucial que o autor do livro ressalta baseado nisso. O jejum não é moeda de troca com Deus. Como assim? Ele lembra o caso de Davi, que jejuou intensamente pela vida do filho que teve com Batseba. Mas a decisão divina sobre a criança não mudou. Verdade. O jejum expressa humilhação, fortalece a busca, mas não obriga a Deus a fazer o que a gente quer. Não é uma barganha. Entendi. Bom, e analisando esse capítulo 58 de Isaías, o autor tira algumas lições principais, né? Sim, ele estrutura bem. A primeira lição é direta. Existe sim uma forma correta e uma forma incorreta de jejuar, e a forma incorreta simplesmente anula a eficácia. Como Deus disse, o clamor de vocês não será ouvido. Ponto. Sem resultado. A segunda lição é que o jejum é, antes de mais nada, uma questão interna, do coração. Não só um ritual externo. O problema ali em Isaías era a incoerência total, né? A aparência de piedade por fora. E a vida cheia de pecado por dentro. Precisava de arrependimento real, de obediência, não só o ato de jejuar. E a terceira lição? Parece ter uma nota mais positiva. Tem sim. É que jejuar do jeito certo, como uma extensão natural de uma vida dedicada a Deus, aí sim traz recompensas.
O próprio Isaías 58, depois da crítica, tá cheio de promessas, né? É verdade. Fala de luz, cura, justiça que vai à frente, resposta rápida à oração. Guia constante, força, restauração. Até alegria no Senhor. É lindo. Isso conecta direto com o que Jesus falou lá em Mateus 6, né? E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Faz todo sentido. Então, além dessa conexão com a justiça e a compaixão no dia a dia, o autor também foca bastante nas motivações internas, né? Aquelas que ninguém mais vê. Muito. Ele volta a crítica de Jesus aos hipócritas que jejuavam para serem vistos pelos outros. E cita John Wesley dizendo algo interessante. O quê? Que o problema não é necessariamente ser visto jejuando, às vezes é inevitável, mas fazer aquilo com o propósito de ser visto. A intenção, de novo. Entendi. A motivação por trás. E o perigo, como o autor aponta, é que às vezes a gente nem percebe as nossas próprias motivações tortas, né? Exato. Por isso a importância de ter um coração aberto e ensinável. Porque nós não vemos nosso próprio coração direito, mas Deus vê. Como diz lá em 1 Samuel 16,7, o Senhor vê o coração. E ele conta uma experiência pessoal bem marcante sobre isso, não conta? Conta, sim. Em 2008, ele fez um jejum forte, de 21 dias, buscando a Deus intensamente. Mas depois, ele sentiu que Deus o estava corrigindo. Por quê? O que estava errado? Aparentemente, ele percebeu que estava de alguma forma mais focado na performance do jejum, sabe? Em bater recordes de dias do que em Deus mesmo, que deveria ser o foco total da busca. Entendi. Valorizando mais o meio do que o fim. Isso. E aí, olha que curioso, ele reconheceu o erro, mas caiu num outro extremo. Qual? Ficou 10 anos sem fazer jejuns mais longos por medo de errar de novo na motivação. Nossa, 10 anos. Até que, falando sobre essa mesma experiência anos depois, veio uma clareza diferente. Ele entendeu que aquele jejum lá de 2008, mesmo com a motivação precisando de ajuste, tinha tido valor. Foi por causa dele que veio a correção divina. Ah, interessante. O problema era a motivação que precisava de ajuste, não a prática do jejum em si. E essa clareza o liberou para depois fazer um jejum de 40 dias, mas agora com o foco mais correto. Que lição importante, né? Errar faz parte do processo. O crucial é ter esse coração ensinável e não desistir da prática por medo. A correção de Deus é para atrair, não para afastar. Exatamente. Por isso ele recomenda o autoexame, como Paulo fala em Coríntios, e também pedir a Deus para nos examinar, como no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É tipo o caso de Ananias e Safira que você mencionou antes. A ação de ofertar era correta, mas a motivação errada, a mentira, a busca por reconhecimento. Corrompeu tudo e trouxe consequências sérias. Então, o que a gente tem que evitar é a forma errada, a motivação errada, não a prática em si. Perfeito. Bom, com essa base bem sólida sobre a importância do coração das motivações, aí sim o autor entra nos aspectos mais práticos, né? Na forma externa do jejum. Isso. E ele começa reconhecendo o que todo mundo que já jejuou sabe, o desconforto físico inicial. Ah, sim. Dor de cabeça, falta de energia, irritação. Ele até menciona uma pesquisa informal que fez nas redes sociais dele, né? Menciona. E os resultados foram esses mesmo. 8.000 e poucas pessoas falaram de dor de cabeça, 7.000 e tanto de falta de energia, quase 6.000 de irritação, mais de 4.000 de falta de atenção, raciocínio lento. É como no começo. É a parte que assusta muita gente, né? E pode levar a pensar que jejuar não é saudável. Sim, mas ele argumenta contra isso. Cita outros autores como Elmer Towns que dizem, olha, Deus criou o apetite, é normal sentir falta, mas o jejum tem um propósito espiritual maior. E esse desconforto inicial geralmente não prejudica a saúde. Alguns estudos até sugerem benefícios, como ajudar na eliminação de toxinas. E a experiência prática, segundo o autor, mostra que em jejuns mais longos, esses sintomas costumam desaparecer depois dos primeiros. Talvez 3 dias. A fome mais intensa depois de uns 5. E depois de uma semana, muitos relatam até uma sensação de bem-estar, de nem precisar comer. Interessante. E tem uma explicação fisiológica para essa mudança, né? O corpo se adaptando. Tem sim. Ele cita o Dr. Jason Fung,
para explicar isso de forma simples. Normalmente, a gente usa a glicose que vem da comida como energia. A insulina ajuda a guardar um pouco como glicogênio no fígado e músculos. Mas essa reserva é limitada. O excesso vira gordura. Certo. Quando a gente jejua, primeiro o corpo quebra esse glicogênio guardado para liberar a glicose, mas isso acaba rápido. Aí, num jejum mais prolongado, o corpo começa a quebrar a gordura para gerar energia, inclusive fabricando nova glicose a partir dela. Ah, entendi. É a tal da cetose, né? Basicamente. Essa mudança de combustível é que pode causar o desconforto no início. Mas depois que o corpo vira a chave, muitos experimentam mais energia e clareza mental. Ele até cita Valnice Miolomens, dizendo que jejum é como remédio. Não é gostoso, mas faz bem. Normas externas. Começando pela preparação antes do jejum. O autor faz questão de dizer que são sugestões, né? Não mandamentos. Exatamente. São dicas baseadas na experiência dele e de outros e em orientações médicas que ele buscou. Não são regras bíblicas inflexíveis. E a preparação vai variar muito. Um jejum parcial, tipo tirar só o jantar, exige bem menos que um jejum total, só com água por vários dias. Certo. E para os jejuns mais longos, tipo 3 dias ou mais, o mesmo 24 horas para quem é mais sensível. A sugestão principal é fazer uma limpeza prévia. Uns 3 a 7 dias antes, começar a reduzir ou eliminar alimentos que podem gerar toxinas ou abstinência. Carne vermelha, açúcar, alimentos processados, refrigerantes e principalmente café e chás com cafeína. Ah, a cafeína. Muita dor de cabeça no jejum pode ser simplesmente a abstinência dela, né? Exatamente. Tirar antes pode aliviar muito esse sintoma. Além disso, consumir mais frutas, fibras para ajudar o intestino. Ele até menciona o uso de carvão vegetal ativado, mas sempre com a ressalva de consultar um médico. E beber muita água, claro. Fundamental. Uns 2 a 4 litros por dia já na preparação. E fazer exercícios que causem transpiração também ajuda nessa fase de desintoxicação. E ele fala sobre a importância da prática gradual, né? Sim, fazer jejuns menores com frequência, tipo pular uma refeição, fazer um jejum de 24 horas de vez em quando, prepara o corpo. Ele mesmo conta que antes de um jejum de 40 dias, que correu muito bem, ele fez uma semana inteira de jejuns diários de 24 horas e nos últimos 3 dias ficou só com sucos detox e caldos. Uau, uma preparação intensa. Fez toda a diferença, segundo ele. Em outra ocasião, ele começou um jejum longo meio de supetão, sem essa preparação, e sofreu bem mais no início. Teve que improvisar uns sucos detox nos primeiros dias. Então, a dica para quem está começando é ir aos poucos mesmo. Com certeza. Começar colando o café da manhã, depois o almoço, tentar um dia só com sucos ou caldos leves. Para conhecer as reações do próprio corpo. Aliás, ele até comenta que tem gente que prefere suco doce, outros caldos salgado, vai do gosto. E tem aquela questão da dor de cabeça ou tontura que pode não ser só cafeína, né? Falta de sal. Isso. Ele menciona isso também. Pode ser um desequilíbrio eletrolítico pela falta de sódio. Cita de novo o Dr. Fung, que alerta para o risco da falta de sódio em jejuns mais longos, só com água. Talvez um pouquinho de sal na água ou um caldo leve possa ajudar nisso, mas sempre com moderação e atenção. Entendi. E um erro comum na preparação que ele aponta? Ah, sim. Aquela ideia de comer um pratão enorme na última refeição, antes de começar o jejum para se garantir. Para estocar. Funciona? Pelo contrário. O ideal, segundo ele, é ir diminuindo a quantidade de comida gradualmente nos dias ou refeições que antecedem o início do jejum. Faz mais sentido para o corpo. Ok. Então, preparamos o corpo. E durante o jejum, como conduzir? O foco, claro, é espiritual. Mas isso exige se isolar totalmente do mundo? Não necessariamente. O autor pondera isso. Temos exemplos bíblicos de isolamento total, como Moisés no monte ou Jesus no deserto, mas ele mesmo teve experiências diferentes. Como assim? Ele conta que no primeiro jejum de 40 dias dele, ele estava viajando e pregando intensamente. No segundo, ficou mais isolado. No terceiro, foi meio a meio, parte isolado, parte viajando.
Ou seja, não tem uma regra única. Então, a pessoa deve buscar entender qual a direção de Deus para aquele período específico. Exatamente. O mais importante é conseguir priorizar o tempo com Deus, mesmo que não seja em isolamento total. Ele cita o exemplo de Jesus, que, mesmo cercado por multidões, encontrava tempo para se retirar e orar. Buscar esses momentos de conexão é o crucial. E a questão de jejuar enquanto trabalha, é viável? Depende muito da situação, do tipo de trabalho e da direção que a pessoa sentir. É claro que alguns trabalhos exigem mais fisicamente ou mentalmente, o que pode ser difícil num jejum total. Mas a oração pode acontecer nos intervalos ou até durante certas atividades, né? Paulo fala para orar em todo o tempo. Verdade. Se o jejum for total, o tempo que seria gasto nas refeições pode ser um ótimo período para a dedicação espiritual. Mas, de novo, varia muito com o tipo e a duração do jejum e com a rotina de cada um. O importante é manter o propósito. Entendido. Bom, aí chegamos ao fim do jejum, a entrega, como ele chama. Uma dúvida comum é: preciso fazer uma oração especial para encerrar o jejum, senão ele não valeu? Boa pergunta. O autor acha que, idealmente, a gente deveria orar antes de qualquer refeição, né? Agradecer. Então faria sentido agradecer ao encerrar um jejum. Ele cita vários exemplos bíblicos de dar graças antes de comer. Sim. Mas ele pondera que não existe uma ordem bíblica específica dizendo que o jejum só é válido se tivesse oração final. Se a pessoa esquecer, não é o fim do mundo. O mais importante foi o que aconteceu durante o jejum, a busca, a conexão com Deus. O ponto é realmente crítico no final, então, não é a oração, mas a volta à alimentação, principalmente em jejuns mais longos. É isso. Exatamente. Essa parte exige muito cuidado. Ele repete a frase da Valnice Milhomens: é mais fácil começar um jejum prolongado do que sair dele. A reintrodução alimentar tem que ser lenta e gradual. Ele cita algum exemplo bíblico disso? Cita aquele servo egípcio em 1 Samuel 30, que Davi encontrou quase morto de fome e sede. Eles não deram banquete para ele de cara, deram pasta de figo, uvas passas, água. Aos poucos. Entendi, uma reintrodução cuidadosa. E o erro é evitar o oposto, comer desesperadamente no final. Ele lembra o caso do exército de Saul, lá em 1 Samuel 14. Estavam exaustos e famintos após um jejum imposto por Saul. E quando foram liberados, avançaram sobre o despojo e comeram a carne com sangue na pressa. Pecaram por causa do descontrole. Nossa, que perigo! Qual a regra geral, então, para essa volta? A regra de ouro é: quanto maior for o jejum, mais lenta e cuidadosa precisa ser a volta à alimentação normal. Ele compartilha uma orientação médica que recebeu do Dr. Aldrin Marshall. Qual seria? Para um pós-jejum prolongado. No primeiro dia, só líquidos. No segundo, alimentos semipastosos. No terceiro, pastosos. Só a partir do quarto dia, sólidos leves, como verduras e legumes cozidos. E mesmo assim, evitar amido e carboidratos mais pesados no início. Ele até menciona algo sobre coreanos evitando carboidratos por 40 dias depois de jejuns longos. Menciona sim, como uma observação sobre o cuidado com carboidratos na volta. A ideia geral é que a reintrodução dos alimentos seja tão gradual quanto o próprio período de jejum, ou até mais. E a forma como o jejum foi conduzido também influencia nessa volta, né? Se foi só com água, por exemplo. Com certeza. Um jejum só com água exige uma reintrodução ainda mais lenta, porque o sistema digestivo ficou mais tempo parado. Ele conta que nos jejuns mais recentes de 40 dias, seguindo orientação médica, ele usou alguns suplementos leves. Tipo o quê? Whey proteína isolado, vitaminas, caldo misoshiro, coisas que, segundo ele, ajudaram a manter um mínimo de atividade física e talvez tenham permitido uma volta um pouco menos lenta do que seria num jejum só com água. Mas ainda assim, ele enfatiza, a volta foi muito cuidadosa. Entendi. O sistema digestivo não parou completamente. Talvez tenha se mantido um pouco mais ativo. Mas a cautela na volta é sempre essencial. Ele diz que essa fase de cuidado deve durar, no mínimo, o mesmo tempo que durou o jejum. E tem o risco de ganhar peso depois, né? Se não tomar cuidado. Tem sim. O corpo entra num estado que ele chama de hiperassimilação, que é absorver tudo ao máximo para repor as reservas.
Se a pessoa voltar a comer normalmente ou até mais sem controle, pode ganhar todo o peso de volta e às vezes até mais. Ele mesmo relata que isso aconteceu com ele depois do segundo jejum de 40 dias. A dieta após jejum precisa ser controlada por um bom tempo. Uau! Fica bem claro então que na visão dessa fonte, jejuar do jeito certo é uma combinação bem pensada, né? Envolve o coração estar no lugar certo, a motivação alinhada com Deus. E também um cuidado muito prático com o corpo. Antes, durante e, talvez especialmente, depois do jejum. É uma abordagem bem integral. Exatamente, uma abordagem integral. O que nos deixa talvez com uma reflexão final interessante. Qual seria? Bom, se essa combinação de atitude interna, correta de coração, e prática externa cuidadosa, planejada, é tão fundamental para o jejum ser eficaz, será que a gente não pode aplicar esse princípio em outras áreas da vida? Como assim? Pensa, sei lá, num projeto de estudo intenso, num desafio pessoal ou qualquer outra disciplina que a gente se propõe a fazer. Que tipo de ajustes internos de foco, de motivação e que preparações práticas de planejamento, de ambiente, poderiam transformar essas iniciativas, para que elas não sejam só um ritual vazio ou uma fonte de estresse, mas sim experiências realmente poderosas, eficazes e alinhadas com o propósito mais profundo que a gente tem para elas. Uma ótima pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa nossa conversa sobre a cultura do jejum, olhando pela ótica do Luciano Subirá. Isso aí. Continuaremos explorando temas assim. Muito obrigado e até a próxima.